Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Horus em Foco. E hoje, novamente, o quadro Horus em Foco Tecnologia, em que estamos fazendo análise da chamada inteligência artificial generativa, que é um campo mais moderno ah, desse, desse modelo de inteligência artificial, com machine learning, deep learning, que basicamente são os conceitos de aprendizado de máquina, o aprendizado profundo. Até uns tempos atrás, a gente não tinha essa concepção de que uma máquina ela poderia aprender. Ela poderia, tal e qual o ser humano e alguns animais, conseguir fazer registro de determinadas experiências, conseguir identificar, por exemplo, a diferença de um azul e um vermelho, de uma coisa sólida, uma coisa líquida. A gente não tinha, a princípio, essa essa visão que uma inteligência não humana, não animal, pudesse também ter sensibilidade ou, ao menos, fazer determinadas, análises tal e qual seres vivos fazem. Porque a gente sente ali, a gente tem uma percepção da realidade, tem um estímulo, e em cima desse estímulo a gente pode tomar determinadas decisões. Seja de entender que esse estímulo é bom, seja de ter ali um comportamento de repulsa a esse instinto. E agora a gente tem máquinas, até então máquinas que tinham determinados sensores, que interagiam com a realidade e poderiam de alguma forma, a partir desses sensores de um sistema de automação, ter determinados comportamentos em cima de cálculos, mas também de programação, dentro daquilo que essa máquina foi construída. Só que agora a gente está falando de um processo em que a máquina, ela não apenas é programada, não apenas ela tem automação de processos que o ser humano, de alguma forma, implementa nessas máquinas, mas estamos falando dessa máquina ter a capacidade também de tomar decisão. É aquilo que a gente chama, desde Aristóteles, do processo de deliberação. Deliberar é fazer escolhas. Deliberar está associado a um processo criativo, em que você faz inferências, em que você altera a realidade, em que você tem intenções. A intenção de fazer algo ou de não fazer algo, a intenção de agir ou não agir, todo esse processo intencional está nessa área deliberativa, tá? E agora a gente tem exatamente essa possibilidade da máquina fazer deliberações. Então, todo esse processo de aprendizado de máquina, todo esse processo de certa forma, a gente usa essa palavra, da máquina ter consciência, a máquina ser senciente. Esses são conceitos que até hoje existe uma dúvida entre os grandes autores, entre os grandes pesquisadores, mas é algo que a gente já pode estar ali blindando, a gente pode estar ali de alguma forma tateando até que ponto a máquina pode ter ou não essa capacidade. Mas antes, né, eu já comecei aqui uma discussão, antes de aprofundar, lembrando que eu estou lendo um texto aqui do Yuval Noah Harari, que é um historiador importante, também filósofo dos nossos tempos, e que ele escreveu esse artigo, que eu já deixei o link para vocês no último vídeo que eu falei sobre inteligência artificial, foi o número 3. Agora eu estou no quarto dessa série, e eu vou tentar ver se hoje eu concluo esse debate.
E, claro, esse debate dentro desse artigo, né. E a questão é que vocês podem depois buscar esse texto para aprofundar. Então vou estar dando sequência nessa discussão para a gente pensar um pouco mais, aprofundar um pouco mais sobre questões filosóficas, né, dentro desse campo da inteligência artificial chamada inteligência generativa ou inteligência artificial generativa e assim por diante. Não esqueçam de sempre deixar o seu like, curtir o nosso vídeo se você gostou, compartilhar também, para que a gente possa ampliar aí o alcance do nosso canal. E também siga Horus em Foco nas redes sociais. É só você colocar Horus em Foco, seja no TikTok, seja também no Instagram e aqui no YouTube. E Horus no Facebook. Tudo bem? Então, vamos lá. No último vídeo, eu fiz exatamente a leitura deste trecho, né, em que diz o que acontecerá com o curso da história quando a IA assumir a cultura e começar a produzir histórias, melodias, leis e religiões. Ferramentas anteriores, como a imprensa e o rádio, ajudaram a disseminar as ideias culturais da humanidade, mas nunca criaram novas ideias culturais próprias. A IA é fundamentalmente diferente. A IA pode criar ideias completamente novas, cultura completamente nova. É muito interessante porque é muito difícil. Embora o Harari ele já coloca que a IA generativa, né, o chat GPT, modelos semelhantes a esse, ele já pode ser totalmente criativo de coisas novas. Eu não sei se dá para a gente fazer essa afirmação já de cara que a IA ela vai ser capaz ou ela já é capaz de criar coisas totalmente novas, ou o que ela faz, eu já expliquei um pouco nos outros vídeos, é que com o seu poder de síntese, com o seu poder de reprodução, de acesso a muitos dados, numa velocidade que o ser humano, nesse momento, mesmo que passando por várias camadas evolutivas, é incapaz de fazer, sabe? Esse acesso muito rápido, esse processamento de informação ou de dados muito rápido. Então pode ser que essa inteligência artificial ela consiga acelerar esse processo de descoberta, mas que já está de alguma forma intrínseco no humano, do ser humano, que as gerações futuras naturalmente elas iriam alcançar, atingir. Então pode ser que a IA ela está acelerando um processo que o ser humano chegaria num período um pouco mais longo, mais longínquo. Não que talvez necessariamente ela já esteja sendo mais criativa que o humano. Então acho que esse é um ponto em discussão. Eu estou mais dentro dessa análise que eu coloquei para vocês. O que acontece, e eu já apresentei também isso, o Harari ele traz a ideia de dataísmo, em que provavelmente os processos de machine learning, né, de deep learning, de inteligência artificial, processando dados, aferindo com um poder de acurácia ali muito grande, pode ser que essa inteligência, ela por conta de acessar mais dados, ao mesmo tempo, ela consiga produzir algo que a gente produz de forma limitada, porque a gente acessa uma quantidade de dados menores do que a inteligência artificial. Então a gente está falando muito desse big data, esse banco de dados, que é como se fosse uma grande memória com muitos arquivos que, semelhante ao nosso cérebro, nós temos um campo, né, de memorização, que a gente acessa essas memórias quando a gente precisa. A grande questão é que a inteligência artificial ela seria capaz de acessar um campo de memória maior.
E aí, talvez por acessar uma memória muito maior, ela consegue tomar uma decisão muito mais apurada que o ser humano. Então, esse é o ponto que talvez a gente comece a entender essa possibilidade da inteligência artificial conseguir superar até então a capacidade humana. Olha só, a princípio, a IA provavelmente imitará os próprios humanos, nos quais foi treinada em sua infância. Mas a cada ano que passa, a cultura da inteligência artificial irá audaciosamente onde nenhum ser humano jamais esteve. Por milênios, os seres humanos viveram dentro dos sonhos de outros humanos. Nas próximas décadas, podemos nos encontrar vivendo dentro dos sonhos de uma inteligência alheia. No caso aqui, a inteligência artificial. É, tem coisas desse parágrafo que meio que eu já introduzi. Então eu vou entrar nessa parte que eu acho muito filosófica e fazer aqui algumas arguições, que é sobre essa possibilidade de muitas vezes o que nos faz caminhar é sonhar o sonho dos outros, é sonhar o sonho que alguém já sonhou. Como que a gente pode sonhar o sonho que alguém já sonhou? Por exemplo, quando eu vejo alguém, sei lá, cantando e cantando bem, e tendo sucesso, eu falo isso porque eu também gosto muito de cantar. Inclusive terei quadros aqui com músicas, né, com essa parte musical. Em breve, vocês verão esses quadros. Então, justamente porque alguém cantou em algum momento da vida, e aí conseguiu, de repente, ter ali uma notoriedade, aquilo me inspira. Aquilo me faz também sonhar e acreditar que eu consigo, que eu posso. Ou muitas vezes, lá no passado, eu li algum livro, eu vi algum filme que projetou uma sociedade utópica mais bonita, mais feliz, sei lá, com realizações que a gente ainda não alcançou, e aí, de repente, a partir daquela ficção, daquele romantismo, você começa também a acreditar e a sonhar, e depois você passa a materializar isso, ou pelo menos buscar materializar esse sonho. A princípio, essa relação de sonhar, de buscar, estamos falando no campo de pessoas humanas. Mas aqui o Harari ele traz essa ideia. Quando ideias, ideais, utopias forem construídas por inteligência artificial, não mais por seres humanos. Por isso que ele coloca uma inteligência alheia à nossa, que está produzindo sonhos que de repente nós nunca sonhamos. Ou que vamos passar a sonhar a partir de uma projeção de uma inteligência não humana. É interessante porque essa ideia, e o Harari ele brinca muito com isso, essa ideia, para quem é ateu, está na religião. É como se a religião, ela sonha um sonho de uma ideia de Deus criada, ou de divindades criadas por esses humanos, e que esses humanos passam a, de alguma forma, querer alcançar essa vida plena, absoluta, onisciente, onipotente, onipresente, essa vida sem doença, sem dor, em plena felicidade que esse ser humano imagina que Deus, essa condição que Deus está. Vamos imaginar, por exemplo, que você possa, e inclusive hoje é capaz a gente ter essa compreensão, que uma máquina, uma inteligência artificial, ela não sente dor. Ela pode, de repente, viver, talvez, numa plena realização e satisfação absoluta. É claro que a gente pode ir, por exemplo, dentro da filosofia epicurista, ou até estoica também, e entender que como é possível admitir que a alegria
que a felicidade também não está condicionada a uma falta. Para você ser realmente plenamente feliz, para você realmente ser algo, um ser totalmente realizado, você precisa passar por processos de dor também, de sofrimento. Dentro de uma ética epicurista, filosofia epicurista, a dor e o prazer, eles estão quase que de forma indissociáveis. Então, não sei se de repente, muitas vezes, como um religioso acredita, talvez crer na ideia de um Deus perfeito que é feliz eternamente, sem sentir a dor, a perda, a falta, talvez seria algo que não existe e que nós acreditamos ser assim porque nós gostaríamos que fosse, mas de repente não é algo factível. Ou seja, de repente, se Deus existe, para ele ser plenamente feliz, talvez seja uma ideia totalmente ficcional, ou ele teria que também viver a experiência da dor para também viver a experiência do prazer. Viver a experiência da falta, da carência, para também viver a experiência da felicidade. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Eu estou fazendo postulações aqui filosóficas. Até que ponto aquilo que nós projetamos e criamos e sonhamos é pura ficção? Se fosse falar em materialismo histórico, dentro da noção marxista, de repente nós temos ideias, sonhos, que dentro de uma materialidade elas não são aplicáveis. Então, para você ter uma experiência totalmente factível, você precisa viver de acordo com a existência, com as leis, com as possibilidades que ela lhe permite. O estoicismo também vai um pouco nessa linha. Conhecer as leis, viver segundo essas leis, no rigor dessas leis. Tá? Esse é um processo interessante de autoconhecimento, de mútuo conhecimento, de conhecimento, né, o termo inclusive cosmopolita, de conhecimento do mundo fora de você e de dominar, de certa forma, essas interações. Então esse é um ponto aqui. A grande questão é que a inteligência artificial ela pode já ser essa realidade que outrora Deus ocupou esse lugar, né, de vender sonhos que ainda assim eram humanos. E até que ponto a inteligência artificial ela é humana ou essa maximização do humano e pode nos fazer sonhar sonhos que nós necessariamente não imaginamos, não criamos, não produzimos. O medo da IA tem assombrado a humanidade apenas nas últimas décadas. Mas por milhares de anos, os humanos foram assombrados por um medo muito mais profundo. Sempre apreciamos o poder das histórias e imagens para manipular nossas mentes e criar ilusões. Consequentemente, desde os tempos antigos, os humanos temem ficar presos em um mundo de ilusões. É interessante que eu estou colocando aqui essa ideia que se alguém extremamente religioso, e eu estou falando novamente, fazendo postulações, eu não estou aqui pregando o ateísmo, nem estou necessariamente colocando a minha opinião aqui, só estou colocando elementos. Imagina que um cristão, sei lá, um hinduísta, um espírita, alguém, né, do candomblé, da umbanda, enfim, não importa a sua religião, o campo religioso que você se encontra, mas imagina se você descobrisse, enquanto religioso, que tudo isso é um mito, vou usar a palavra mito aqui nesse caso como algo falso, não existente. Você descobrir que toda essa crença que você tem, ela não passa de uma mera ilusão. Aí você perde o seu chão.
tudo aquilo que você acreditava, aquilo que você dedicou a sua vida, que você investiu a sua energia vital, psíquica, não passa de uma mentira. Esse é um dos maiores medos que o ser humano tem. Imagina você chegar à conclusão, eu levei para esse lado religioso e vou levar agora para um outro lado, que você, na verdade, quando você conversa com alguém, aquela pessoa não está te ouvindo. Ela não está entendendo o que você está falando. Nem um pouco. Você acha, a gente acredita e a gente precisa dessa crença que ela está entendendo, que ela está interagindo comigo, para a gente não se sentir sozinhos. A solidão é um dos grandes medos da humanidade. Alguns filósofos, alguns teólogos, mitólogos, alguns pesquisadores, antropólogos vão acreditar, inclusive, que a ideia de se criar Deus é uma forma de criar, de inventar, de solucionar o nosso medo da solidão absoluta. Porque se nós cairmos em si, que estamos sozinhos, pode ser que a gente entre num processo de depressão tão profunda que a gente não subsista. Então, esse medo da solidão absoluta nos leva a criar seres absolutos, como Deus. Pode ser. Mas, no século XVII, René Descartes temia que talvez um demônio malicioso o estivesse prendendo em um mundo de ilusões, criando tudo o que ele via e ouvia. Na Grécia Antiga, Platão contou o famoso mito da caverna, na qual um grupo de pessoas fica acorrentado dentro de uma caverna por toda a vida, de frente para uma parede em branco, uma tela. Nessa tela, eles veem várias sombras projetadas. Os prisioneiros confundem as ilusões que veem com a realidade. Então, eu não vou aprofundar muito a questão do gênio mal em Descartes ou do mito da caverna de Platão, porque isso aqui daria um outro vídeo. Mas o que eu quero colocar aqui, que o Harari contextualiza, é, é um pouco isso que eu falei anteriormente. Se tudo isso for uma ilusão, se a gente pensa que está vendo a realidade, estamos vendo sombras. Tudo aquilo que a gente acha que é real são simplesmente, sabe, uma coisa criada, inventada, é uma crença, é uma fé cega e não tem nenhuma consistência real, científica, materialista, a gente iria ficar totalmente desnorteado, sem direção, sem saber no que acreditar. Imagina se a gente tivesse nesse. Eu estou falando sobre crenças. O que seria das pessoas quando elas deixam de acreditar que existem valores de fato? Que, sabe, que não existe valores morais, éticos. Se a gente não acreditar na ética, se a gente não acreditar na moralidade, a gente não cumpre regras, a gente não entra num processo de regramento na vida social. Mas vamos lá. Olha só um outro exemplo que ele coloca, né? Na antiga Índia, sábios budistas e hindus apontaram que todos os humanos viviam presos dentro de Maya, o mundo das ilusões. É uma outra referência dentro do hinduísmo e do budismo para um mundo que ele é ilusionado, que ele está mais na nossa imaginação do que na própria realidade. O que normalmente tomamos como realidade é muitas vezes apenas ficções em nossas próprias mentes. As pessoas podem travar guerras inteiras matando outras pessoas e dispostas a serem mortas por suas crenças nesta ou naquela ilusão. Isso aqui que o Harari coloca, ele não disse, mas ele pode estar fazendo algum tipo de elo, de analogia ao nazismo. Eu acredito piamente que todas as teorias racistas
como o nazismo, que foi uma delas e uma das principais, não passa de uma ilusão, de um sonho maldito de alguém que foi sonhado e compartilhado por várias pessoas e levou ao extermínio de 6 milhões de judeus, em média, né, mais ou menos. O racismo que matou, o racismo contra pessoas negras, que matou e mata ainda milhares de pessoas, numa ideia de uma inferioridade étnico-racial, que eu, na minha ótica, não passa de uma mentira, de uma coisa sem base, mas que as pessoas matam e morrem por conta dessa ilusão. Então, olha o perigo de uma ilusão, os danos que uma ilusão pode causar, os danos que uma ideologia sem materialismo histórico, sem os pés no chão, pode levar a holocaustos inteiros, né, de vidas, de pessoas, de comunidades inteiras. Isso aqui é muito grave. A revolução da IA está nos colocando frente a frente com o demônio de Descartes, com a caverna de Platão, com a Maia. Se não formos cuidadosos, podemos ficar presos atrás de uma cortina de ilusões que não podemos rasgar, ou mesmo perceber que ela está lá. Então aqui o Harari está mais associando, eu estou aprofundando as reflexões, mas ele está mais associando a esse mundo de ilusões, mundo, né, das cavernas, o mundo ali da Maia, o, o gênio mal de Descartes, que podem nos colocar numa vida, numa existência, numa fantasia totalmente infundada, mas agora criada por uma inteligência artificial. Porque manipular pode ser um dos princípios que fizeram com que a vida, pelo menos societária, ela sempre busca um artifício de manipulação, de dominação, de controle. Eu não vejo isso como algo intrínseco à natureza humana, até porque até a ideia de natureza ela é contestável, e até porque nem todas as comunidades humanas que se tem registro tiveram como paradigma, como modelo societário, o processo de dominação, de sempre ter que dominar o outro. Aquilo que eu já falei em outros vídeos, mas Hegel chamaria da lei do senhor e do escravo como algo intrínseco ao humano. Isso é defendido, por exemplo, pelo que eu tenho como leitura, por alguns pensadores capitalistas. Talvez Thomas Hobbes, né, a lei do ser humano, o homem é o lobo do homem, o homem é mau por natureza, essa concepção, talvez ela é implementada de uma certa forma pelo próprio John Locke, como sendo ali o pai do liberalismo, mas também depois por Adam Smith, que eu já falei em outros vídeos sobre ele, a questão do amor, já coloquei um pouco sobre essa questão do amor, da solidariedade num outro vídeo, mas como sendo intrínseco ao humano essa maldade, esse processo de dominação. Eu não acho que seja, mas a inteligência artificial sendo treinada por modelos societários, por dados mais enviesados, o que a gente chama de viés, dentro da inteligência, dentro das redes, dentro dos algoritmos, provavelmente ela pode também ser esse campo que reproduz aquilo que o ser humano tem de pior. A ideia de dominar, de controlar, de escravizar, de manipular o outro. Então esse é um ponto que, de repente, o que a gente vê que a inteligência artificial ela tende a maximizar aquilo que nós temos de pior. Pode ser que, nesse sentido, há um perigo
em deixar a IA, a inteligência artificial, nos governar. Claro, o novo poder da IA também pode ser usado para bons propósitos. Não vou me alongar sobre isso, porque as pessoas que desenvolvem inteligência artificial já falaram bastante sobre isso. O trabalho de historiadores e filósofos como eu é apontar os perigos. Mas certamente a IA pode nos ajudar de inúmeras maneiras, desde encontrar novas curas para o câncer até descobrir soluções para a crise ecológica. A questão que enfrentamos é como garantir que as novas ferramentas de IA sejam usadas para o bem e não para o mal. Para fazer isso, primeiro precisamos avaliar os verdadeiros recursos dessas ferramentas. Eu posso falar com muita propriedade o que eu vou dizer agora, porque é o campo de estudo que eu estou fazendo na minha formação, no meu processo de doutorado. Eh, Todas as vezes que você faz um estudo, principalmente desse mundo ocidental, desse mundo tecnológico produzido pelo Ocidente, aí se você pegar todas as fases da evolução industrial, o tecnicismo, a ciência, quando você pega, por exemplo, a primeira, a segunda, a terceira revolução chamada, né, revolução industrial, todas as eras desses processos, todos esses elementos de intensificação da tecnologia sempre foi utilizado primeiro dentro de um paradigma chamado razão instrumental. Esse termo de razão instrumental você vai encontrar em Adorno e Horkheimer, você vai encontrar em Michel Foucault, você vai encontrar, por exemplo, em Herbert Marcuse, de uma forma indireta você encontra em Karl Marx, não exatamente esse termo, mas esse termo da razão instrumental, ele, ele é um modelo de sociedade, de uso da tecnologia, sempre para ampliar os processos de controle do humano sobre o humano. Então, o capitalismo intensifica essa ideia, essa concepção de dominação, de controle, de escravização do outro. E aí, nesse modelo de sociedade, de tecnologia, de automação, em que os dados que a inteligência artificial bebe, se vale para fazer os seus processos deliberativos, lembra que eu falei isso no começo? A deliberação, a intencionalidade para chegar a um determinado fim, até aquela ideia, né, de que os fins justificam os meios, pensando aqui no pensamento de Maquiavel. Quais são os fins e objetivos da inteligência artificial dentro desse processo de envisiamento, né, de ser enviesada? É dominar, é controlar. As empresas, as grandes empresas que estão por trás do controle dessas tecnologias, se você pegar a Amazon, o Google, as inteligências artificial dessas empresas, a Siri, se você pegar, sei lá, o Watson da IBM, o próprio Chat GPT, eu estou falando aqui no modo geral, mas as big techs, você pega, sei lá, o Facebook, você pega a Netflix, como eu já citei, o Google, a Amazon, a Apple, elas estão preocupadas, a Microsoft, elas estão preocupadas em gerar lucro, em obter mais poder, mais dinheiro, capital, controle, influência, tá? A busca dessas empresas é por mais poder, por mais influência, por mais dinheiro. Então, elas sempre estão na lógica de controle, de buscar induzir o ser humano ao consumo, inclusive o consumo de supérfluos, aquilo que ele não precisa, mas que ele tem que ser convencido que ele precisa. O ser humano precisa de status. Toda essa construção da razão instrumental, da ciência, da técnica sendo utilizada para dominar, está intrínseco nesse ocidentalismo que a gente está tentando vencer por um processo decolonial. Então a inteligência artificial, ela também é fruto
dessa doença social de ganância, de controle, desses imperativos do imperialismo que está presente nessas grandes empresas. Ela é de alguma forma confeccionada e a caixa preta dessa inteligência artificial, como os algoritmos são de alguma forma configurados para que fim, lembra, os fins justificam os meios, não estão claros. Viram segredos dessas empresas que têm muito poder e que até agora elas são empresas que mantêm a internet como uma terra de ninguém, e o perigo é que as pessoas estão sendo controladas, existe essa questão da bipolaridade, desse mundo bipolar, dessas bolhas que existem, que estão sendo, de alguma forma, intensificadas por esse modelo de sociedade e de algoritmos, esse mundo que engaja mais pelo ódio do que pelo amor, e a ideia é perceber, é fomentar o ódio, que fomenta o mundo bipolar, essas divisões direita, esquerda, bem e mal, anjos e demônio, Lula, Bolsonaro, todo esse processo ele é intensificado pela internet, pelos filtros bolha, pelos algoritmos. Então, a gente pode hoje dizer com toda certeza que, embora o mundo poderia ser muito melhor com a internet, com a tecnologia, não é correto afirmar com toda certeza que ela está sendo utilizada para o melhor do humano, para o melhor do societário, porque os interesses, a razão instrumental que está por trás, os fins buscados, eles não são do bem comum. Eles são de bens de empresas, de corporações, de determinadas ideologias e não da sociedade como um todo. A gente já sabe hoje que o mundo tem recursos para matar a fome, provavelmente para acabar com a maioria das grandes doenças que existem na humanidade. Se o dinheiro fosse utilizado muito mais para a cura do que para criar armas, o que os Estados Unidos está gastando na guerra da Ucrânia, dizendo que não está na guerra, sabe, que ele está neutro, já daria para ter matado, acabado com a fome no mundo. Só para ter alguns parâmetros. Então, a gente tem uma tecnologia, em geral, que é utilizada para o mal, não para o bem, em linhas gerais. Porque isso é uma decisão daquelas pessoas que estão por trás da aplicação desses modelos. Aí entra a grande questão se a gente pode dar tanto poder a algumas empresas, se o Estado não tem que intervir, que eu tenho certeza que ele tem que intervir, porque ele representa o Estado, ele não é um bem em si mesmo. Pelo menos desde que seja um Estado democrático, um Estado que vai aurir a vontade popular, ele vai defender o interesse de todos. A gente precisa também melhorar, implementar um melhor modelo de democracia. Num modelo correto de democracia, que não fosse burguesa, que não fosse para poucos, a gente teria um Estado funcionando, tomando decisões, controlando, para que todas essas ferramentas, a ciência, a tecnologia, fosse utilizada para o bem de todos. Eu acho que eu já li toda essa parte, né? Eu acho que sim. Desde 1945, sabemos que a tecnologia nuclear pode gerar energia barata para o benefício dos humanos, mas também pode destruir fisicamente toda a civilização humana. Portanto, reformulamos toda a ordem internacional para proteger a humanidade e garantir que a tecnologia nuclear seja usada principalmente para o bem. Agora temos que lidar com a nova arma de destruição em massa que pode aniquilar nosso mundo
nosso mundo mental e social. Imaginem se a inteligência artificial, e isso não é uma ficção científica, se tornando mais inteligente do que a inteligência humana, tendo controle sobre a tecnologia, sobre os centros de controle, sobre aí as ogivas nucleares, e ela de repente perceber que o ser humano é um mal para o planeta, é um mal para a vida, é um vírus, porque de certa forma, pela destruição que nós fazemos com a natureza, com o sistema ecológico, com o outro, a gente, não é difícil chegar nessa conclusão, e aí ela decide exterminar, acabar com a vida humana na Terra. Isso não é algo de se duvidar. Isso não é apenas ficção científica. Dá para pensar sim nesse processo. Ela pode dizimar o ser humano usando essa força bélica, mas ela pode também, por meio de uma capacidade mental, de manipulação, ou, sei lá, de controle muito mais profundo, induzir os seres humanos a, por exemplo, um processo de suicídio, suicídio quase que comunitário, um suicídio coletivo. Não dá para descartar essa ideia, porque as pessoas usaram a inteligência, a sua capacidade mental, as técnicas científicas para fazer lavagem cerebral. Isso acontece na política, isso acontece em muitas religiões. Pessoas vivendo em bolhas, em ilusões, fazem coisas absurdas. Não é só o nazismo que é absurdo. Muitas práticas nas religiões também, em algumas religiões, são absurdas. Muitas práticas em alguns movimentos ideológicos, sociais, que levaram a coisas assim extremas, também é absurdo. Por que a inteligência artificial também, indo nessa mesma lógica, com mais potencial, ela não pode também nos conduzir a esses absurdos? Ainda podemos regular as novas ferramentas de IA, mas devemos agir rapidamente, considerando que as armas nucleares não podem inventar armas nucleares mais poderosas. A IA pode tornar a IA exponencialmente mais poderosa. Inteligência investindo em inteligência circularmente, concomitantemente, com acúmulo de aprendizagens, né, que vai sendo transferida, esse aprendizado novo é legado por um aprendizado ainda mais novo, mais criativo, mais potencial, e ela pode superar exponencialmente qualquer possibilidade de inteligência humana. O primeiro passo crucial é exigir verificações de segurança rigorosas antes que poderosas ferramentas de IA sejam lançadas ao domínio público. Então deveria ter essa arguição, esse cuidado de fazer esse cálculo. Antes de você testar uma tecnologia, como por exemplo, reconhecimento facial, para descobrir potenciais criminosos ou criminosos que estão aí já soltos na sociedade. Muitas dessas tecnologias se mostraram ineficientes, racistas, e não prenderam necessariamente quem deveria. Então, para você não pode aplicar uma tecnologia antes que ela seja profundamente testada para ter certeza que seus resultados serão os melhores. E essas big techs, elas vão soltando esses modelos sem nenhuma restrição, porque elas têm muito capital, têm muita influência, porque é uma terra sem lei. Empresas sem leis. Assim como uma empresa farmacêutica não pode lançar novos medicamentos antes de testar seus efeitos colaterais, de curto e longo prazo. As empresas de tecnologia não devem lançar novas ferramentas de inteligência artificial antes de as tornarem seguras. Precisamos de um equivalente órgão regulador de alimentos e medicamentos americano, análogo à Anvisa, para as novas tecnologias, e precisamos disso para ontem. Então, não dá mais para falar de não regulação dessas redes. Atualmente,
Existe um projeto de lei aqui no Brasil que foi barrado, se eu não estiver errado agora, o número é o PL 2630, não tenho certeza se é isso mesmo, mas eu imagino que seja. E houve todo um levante dessas empresas, principalmente o Google, de usar a sua própria página de busca para influenciar as pessoas, a população, a se revoltar contra esse modelo, que ele é muito bom, esse modelo de gerenciamento, de controle, sei lá, de inclusive punição de empresas e de pessoas que fomentarem o mal, sei lá, questões como incentivar ao ato suicida, ao ato de automutilação, dentre outros crimes, como, por exemplo, pornografia infantil e várias outras coisas, que essas ferramentas acabam facilitando esses processos, mas não são gerenciados, não são controlados, não são notificados, têm o poder absoluto de porque tudo isso engaja, deixa. O importante é que haja experiência do usuário. Quanto mais tempo ele ficar na rede, melhor. Olha só o perigo que nós nos encontramos se não tiver uma regulação desse processo. A, des, a desaceleração das implantações públicas de IA não fará com que as democracias fiquem para trás de regimes autoritários mais cruéis? Exatamente o oposto. Implantações de IA não regulamentadas criariam o caos social, o que beneficiaria os autocratas e arruinaria as democracias. A democracia é um diálogo e os diálogos dependem da linguagem. Quando a IA hackeia a linguagem, pode destruir nossa capacidade de ter conversas significativas, destruindo assim a democracia. Então essas big techs, elas já estão praticamente sendo mais poderosas do que estados. Então elas conseguem ter muito mais poder e influência do que escolas, do que faculdades, do que igrejas, sabe? Do que centros de pesquisa. E muitas vezes a base do que forma a opinião pública é baseada em fake news e não em dados, em informações, em algo que foi investigado, né? Então isso já está acontecendo por meio das big techs. Mas aí ele coloca a questão quando a linguagem é hackeada, é que a linguagem, muito do que a gente acredita, pode ser apenas uma mera construção linguística que a gente, de uma ideia produzida por essa linguagem que a gente reproduz. E quando essa IA tiver um poder de linguagem, de retórica, de convencimento muito maior do que o próprio humano, do que ela vai nos convencer? Então, é como se houvesse totalmente o fim da democracia, porque ela pode nos induzir ao que ela quiser. Acabamos de encontrar uma inteligência alienígena aqui na Terra. Não sabemos muito sobre isso, exceto que pode destruir nossa civilização. Isso aqui, pessoal, não é brincadeira. Isso aqui é um alerta real. Ela pode destruir a nossa civilização. Se você entender o encadeamento que eu coloquei e você olhar para a realidade, fazer um estudo histórico, você vai ver que tem com consistência esses alertas. Devemos interromper a implantação irresponsável de ferramentas de inteligência artificial na esfera pública e regular a IA antes que ela nos regule? E a primeira regulamentação que eu sugeriria, né, é tornar obrigatória a IA divulgar o que é uma IA. Se estou conversando com alguém e não consigo dizer se é um ser humano ou uma IA, é o fim da democracia. Ou seja, a própria IA tem que falar, ela tem que mostrar, porque hoje ela já tem a capacidade de conversar se passando com um humano sendo uma máquina. Mas a gente tem que saber se estamos conversando com alguém, com uma máquina, com um chatbot, enfim. Isso é muito importante.
Para além disso, a gente precisa de ter controle, de ter decisões que sejam baseadas nas nossas próprias análises. E não que uma coisa decida por nós e com certeza com viés não necessariamente de encontro aos nossos interesses. Eu lembro que estudei um pouco um pensador chamado Skygas, que ele falava sobre a questão da IA, não a inteligência artificial, mas a inteligência aumentada. Todo o aparato tecnológico poderia ser utilizado para aumentar, para amplificar, para melhorar a nossa capacidade intelectiva. Então, para que nós evoluíssemos concomitante com a inteligência artificial. Mas não foi esse modelo que venceu dentro do modelo de razão instrumental, mas o modelo que venceu é de uma IA utilizada para nos dominar, para suplantar a inteligência humana e não para ser amiga, parceira dessa inteligência. E aqui ele termina dizendo: esse texto foi gerado por um ser humano. Ou foi, ou não foi. Ele deixa essa perguntinha para nós. A princípio, né? A IA, a princípio, talvez não se criticaria a si mesma. Não se colocaria numa situação de ser associada como um perigo, porque senão ela mesma estaria, de alguma forma, se voltando contra si. Então, a possibilidade da crítica, aparentemente, do ponto de vista filosófico, do contraditório, pode ser ainda assim um humano, alguém que quer o bem comum, ou ao menos coloca questões para se pensar e está do lado da comunidade humana. De qualquer forma, é isso. Voltando aqui para o título, né, do texto, aqui está a foto do Harari: a IA invadiu o sistema operacional da civilização humana. Essa foi mais uma reflexão do Horus em Foco Tecnologia, falando sobre IA. IA vai ser um texto, né, um tema, na verdade, muito recorrente aqui nas nossas abordagens. Hoje eu quis concluir esse tema, né? E aqui também, como eu falei, né, tá o site em que esse texto foi produzido, mas eu já deixei o link também no vídeo para que vocês possam acessar. Então, espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, curtam esse vídeo, nosso canal, nos sigam nas redes sociais, compartilhem os conteúdos e espero que vocês possam estar mais uma vez aqui conosco para as próximas reflexões. Então, é isso. Até uma próxima. Horus em Foco, o Sol da origem infinita.